Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Tranças, vai transformar os seus cachos, deixar eles maravilhosos. De Natiele Souza. Programa Viva Ubuntu, um programa da TV Santa Maria que evidencia, que exalta, que valoriza a nossa negritude. Todas aquelas pessoas que moram aqui em Santa Maria e que fazem Santa Maria acontecer, que são responsáveis também para que essa cidade seja a cidade de todos nós. Sempre nesse programa a gente traz uma pessoa maravilhosa que vai contar pra gente uma história, que vai dividir conosco a sua trajetória, suas lutas, seus desafios e principalmente as suas conquistas. Você é nosso convidado, é nossa convidada. Muito obrigada pela sua audiência, por você estar conosco nessa caminhada. E hoje eu tenho uma pessoa extraordinária que há muito tempo eu queria trazer e a gente tentou e a gente agendou, mas a agenda do meu convidado não é tão simples. Serginho Marques! Muito obrigada, Serginho, por estar aqui conosco, por vir conversar com a gente com o Viva Ubuntu. Tu sabe que é uma pessoa bem importante para a nossa comunidade? Muito obrigado, Débora. Eu que agradeço o convite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no Viva Ubuntu e poder dividir com todo mundo que nos assiste um pouquinho, né, da minha história também e um pouquinho do que a gente vem fazendo e movimentando Santa Maria. E movimentando bastante, diga-se de passagem, porque o Serginho não perde nada. Querem saber notícias fresquinhas, querem estar em tudo que premeia a sociedade, a alta sociedade de Santa Maria? Pergunta para o Serginho. Se o Serginho não souber, é porque não aconteceu. Serginho, tua família é toda daqui de Santa Maria? Vieram de fora? Tu cresceu aqui em Santa Maria? Eu nasci e cresci em Santa Maria, né? Meu pai é da cidade de Montenegro. Sim. E veio com meus avós, ainda criança, bebê, né? Através da ferrovia, que eu sou neto de ferroviário, né? E a parte da minha mãe, minha parte materna, é toda de Santa Maria, assim. E eu me criei ali na Perpétuo Socorro, né? Bem na região ferroviária, de fato, né? E estou aí. Até hoje, são 31 anos de Santa Maria. Sabes que eu sempre digo assim, ó, a aviação ferro foi muito importante para a vida de negros e negras, em qualquer lugar, né? Eu também, na verdade, eu sou neta de ferroviário, mas eu sou bisneta já. Então já tinha 2 gerações que trabalharam na estação, na aviação férrea. E como isso foi importante e trouxe dignidade para essas famílias. Exato, né? Eu acredito que a ferrovia foi uma peça importante na ascensão social da comunidade negra, né? Porque às vezes eu entro em debates com os meus amigos, nos churrascos, enfim, e uma das coisas que o não negro, né, não se dá conta é o tempo de escravidão que nós temos, né, de pós da abolição, né? Que a gente vai pegar, são 180 e poucos anos, e isso vem uma geração que são os nossos tataravós, se a gente for colocar no lápis, né, no papel. E aí, dos nossos tataravós, não se tinha essa preocupação, porque quando, né, teve essa abolição, eles não tinham o que fazer. Exato. Né? Ficaram ao Deus dará, como diz, né? E a partir disso veio a preocupação com, sim, nós temos que ter renda, nós temos que ter trabalho. Então já vem uma geração dos nossos tataravós para os nossos bisavós, que empoderaram eles, né, ao ponto de ter essa preocupação de uma renda, né, de poder ter uma dignidade. E com isso vem a geração dos nossos avós, que aí começa assim, um trabalho que tivesse uma estabilidade, digamos, né? E aí vem a questão da ferrovia, que foi muito importante para a comunidade, para a população negra, e que começa de fato. Então, a geração dos meus avós, né, a geração que começa a ter um emprego, a ter uma renda, a ter um trabalho de fato, né? E vem a geração dos meus pais, né? Que aí nós vamos pegar já a questão do estudo. Né? Exatamente. Que é o que tu tem que deixar delegado para o outro, é o estudo, é a educação. Que aí vai vir a minha geração, que é aquela coisa, nós temos que estudar para poder ter essa dignidade, para podermos estar nos lugares, né? Então, todo é uma questão de um contexto, de uma conjuntura que às vezes a gente não se dá conta que é tão perto o que aconteceu, né? E o quanto ainda a gente tem que lutar. Para mudar, né? E aí eu sempre digo assim, aonde o Estado brasileiro
nas famílias que o Estado brasileiro realmente se fez presente com emprego, com possibilidade de crescimento, as famílias negras prosperaram. Acontece que na grande maioria não recebeu essa vinculação com o Estado. Então não conseguiu prosperar, mas nas que conseguiram a gente já vê esse desenvolvimento econômico e social das famílias negras. Serginho, e como é que foi o Serginho criança? Muito peralta, muito arrumador de confusão, ou foi um Serginho tranquilo? Eu acho que eu não era nem tão quieto e nem tão bagunceiro. Eu acho que eu era um meio termo, assim, porque eu sempre tive esse espírito de liderança, então eu estava sempre envolvido com alguma coisa, sempre envolvido, ou era no Grêmio Estudantil do colégio, sabe, ou era no Conselho de Pais da Associação dos Pais e Mestres. Eu sempre tive envolvido em alguma coisa que tivesse relação, assim, alguém tem que ir lá representar, lá estava o Serginho representando. Pois é, aí vem as características da liderança mesmo, como tu diz, né? E da comunicação, tanto que depois, como é que foi? Foi fácil então ir para a área da comunicação? No início, eu tinha vontade de ser professor. Olha só. Comecei querendo ser professor, então eu entrei no curso de letras, antigamente era a Unifra, né? Hoje é o UFN, e fiz alguns semestres ali e entrei na Universidade Federal, através do sistema de cotas. E ali eu entrei no curso de letras, e através do curso de letras eu conheci o curso de Relações Públicas. Foi num evento organizado pelo curso de Relações Públicas que eu tive o contato no primeiro momento sobre o que era a profissão. Já tinha vários amigos que eram Relações Públicas, e todos esses amigos de Relações Públicas sempre me incentivaram. Tu tinha que estar na nossa área, tu tinha que estar no meio das Relações Públicas. E aí nesse curso, então, na Universidade Federal, que eu conheci o que era ser Relações Públicas, e a partir dali eu falei, não, eu tenho que entrar nesse curso de fato. E aí fiz novamente o vestibular na época, e entrei para o curso de Relações Públicas, para a comunicação. Para a comunicação. Tá, mas o Relações Públicas, tu já fosse direto para Relações Públicas ou tem que passar ainda por outros? Não, é direto, é único, é Comunicação Social e Relações Públicas. Nós somos habilitados, que tem a habilitação no jornalismo, na publicidade, agora tem a produção editorial e as Relações Públicas. Mas isso já vem muito das tuas características, né? Dessa liderança, de estar sempre em evidência, de estar sempre movimentando. Na verdade, profissionalizou o Serginho. Exato. Eu acho que um foi atraindo, foi puxando o outro ao ponto de que se tornou o que eu sou hoje, né? Tipo, andando por Santa Maria. Exato. E aí hoje o Teatro 13 de Maio, que as Relações Públicas, a própria revista, né, Magazine. Isso. Nesses dois lugares que tu... Hoje eu atuo diretamente nesses dois lugares, nessas duas frentes, tanto no lado da cultura quanto no lado social, que um está interligado ao outro, né, de alguma forma. Mas também já passei pela Agência de Relações Públicas da UFSM, comecei ali, foi ali que dei o meu pontapé inicial com toda a questão das relações públicas, organizando a jornada acadêmica da instituição, o Festival Internacional de Inverno da UFSM. Eu organizei, foi bem na época em que teve a questão da Boate Kiss, a tragédia. Então eu atendi muito os jornalistas que vieram de fora, né, que vieram fazer programas na cidade, as rádios que vieram, então tudo passava por mim para que a gente pudesse ter um controle, né, da onde que esse povo ia estar dentro da universidade, que foi, né, uma instituição que bastante afetada em termos, né, de que os jovens que estavam lá, a maioria era oriundo da instituição. Então, todo esse processo a gente organizou, depois organizei a posse do reitor. Foi toda uma construção, né, até eu sair da instituição. Daí nisso também veio o estágio no Royal Plaza Shopping, que trabalhei ali durante um ano dentro da comunicação. Dali já parti para o Teatro 3 de Maio. Estava conversando que agora eu fechei 10 anos de Teatro 3 de Maio, entre parabéns. Voluntário, entre estágio e entre de fato estar efetivado na equipe. Completei 10 anos de teatro, então estava, né, eles me dando os parabéns lá por estar na equipe, achei bem interessante. E é isso, eu entrei na revista. Passei por Assembleia Parlamentar, pela Câmara de Vereadores. Nossa. Andei de um pouco, né? Fiz um pouco de tudo dentro da área de relações públicas. Mas isso é ótimo, né, Serginho? Porque tu aprende a lidar com todo tipo de público. Exato. E a fazer
a gama de atividades que a tua profissão tem. Porque às vezes a gente acha assim que o Relações Públicas só organiza evento ou só recebe. Não, é bem amplo, né, tudo que vocês fazem. Os bastidores, é que ali que tá os detalhes, né, tá ali nos bastidores, né. Também passei pela Orquestra Sinfônica. O lado cultural sempre me chamou a atenção desde minha infância, né, porque sou oriundo filho de sambistas, né? Exato, sim, porque dentro da Escola Vila Brasil, aquilo Exato. ali é um mar de possibilidades que tu sempre participa. E tu chegou a desfilar, Serginho? Sim. Ou tu só ficava na diretoria com os pais? Não, eu nasci em setembro, em fevereiro tinha carnaval, então são 5, 6 meses que eu estava na avenida já, né, com 5, 6 meses de idade. E a partir dali, sempre participei, na minha infância inteira, participando desde na ala das crianças, que é quando tu inicia todo o processo dentro da escola, né, das crianças também estarem envolvidas com o carnaval. E aí, conforme eu fui crescendo, fui criando as alas da família. Minha mãe sempre tinha a ala dos convidados, que era de responsabilidade dela, então a gente juntava a turma, né, e vamos lá desfilar. Aí era todo mundo, né, a casa da gente, a casa da avó virava barracão, montando alegorias, né. O carnavalesco ia lá e ensinava o primeiro molde e nós atracava fazer o resto, né. E desde a minha infância. Depois, sim, agora na fase mais adulta, né, daí de fato já vinha ajudando já no processo de coordenação de avenida, né, para que a escola saísse dentro da evolução correta, né. Meu Deus, então tu cuidava da evolução, tu era aquela pessoa que vai junto com os outros ali coordenando. Vai. Isso, olha o furo ali, vamos lá. Mas é muito gostoso, né? Eu, por exemplo, eu adoro carnaval, eu sou fã do carnaval, mas eu acho mais legal ainda esse envolvimento que as escolas de samba têm, que o carnaval dá de produção dentro da comunidade. Exatamente. Né, Serginho? Como é importante para aquela comunidade ter aquela escola de samba ali, as atividades que são propostas o ano inteiro, o envolvimento das pessoas. É cultural, mas é social também. Exato, né? Acho que tanto o carnaval quanto o futebol são duas vertentes que unem, né, a comunidade como um todo, né? Independente de classe, independente de cor, de credo. A pessoa que está ali é porque gosta, né? Ela abraça junto a causa, se envolve com aquilo, né? Amanhã, é tarde, é noite, é madrugada, e está ali envolvido com todo um propósito que é colocar a escola na avenida, ver a sua escola, né, a sua agremiação ali bonita para o desfile, para tentar o título de campeã do carnaval, né? E quando dá os 45 ali que ligam o sinal verde, que é para entrar na avenida, tanto é que agora nós já estamos com um projeto que é para mostrar para a comunidade, através de uma live, de como se coloca uma escola na avenida. Nossa. Então vai acontecer no dia 21 de agosto, no Teatro 13 de Maio, uma live em que a Vila Brasil vai mostrar, e eu estou ali na produção cultural do projeto, né? Vila Brasil vai mostrar como se coloca um carnaval na avenida, desde o aquecimento, em que, né, estão ali esquentando os tambores, até o final, como que faz o encerramento de todo esse desfile. Nossa, que lindo! Bom, hoje nós estamos aqui conversando com o Serginho Marques, sabendo um pouco mais da vida dessa pessoa maravilhosa. O Serginho tem uma abertura de contar para nós e nos encantar com a forma com que ele fala. Isso é muito importante. Bom, também relações públicas, né? A pessoa da área vai querer o quê, Débora? Vai querer que o guri chegue lá e não fale nada? Não nos encante? Obviamente que sim. A gente já volta. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento.
Viva Ubuntu, hoje conversando com o Serginho Marques, falando sobre muitas coisas importantes que acontecem aqui na nossa cidade. E a gente está falando, então, dia 21, Serginho, tem essa live da Vila Brasil para como se coloca uma escola na avenida. Exato, 21 de agosto, através do projeto 13, o Palco da Cultura, com a Lei de Incentivo da Cidade. A gente aprovou o projeto e vamos mostrar, então, para Santa Maria, né, como que se coloca ali a escola da avenida, como que é todo o processo, né? O que entra primeiro, o que vem depois, sucessivamente, até chegar, né, com a velha guarda, que é a que encerra o desfile, né? Então, acho que vai ser bem legal, às 20 horas, dia 21 de agosto, nas redes sociais da Vila Brasil, tanto no Facebook quanto no YouTube da escola. Ah, legal. Serginho, e dentro daquilo que você faz, porque eu já participei de reportagens da revista, que são reportagens muito importantes para a nossa comunidade. E aí eu te faço a pergunta, aonde tu vais? Tu tem essa atenção para estar mostrando essa negritude, para estar valorizando a nossa presença, o nosso estar em todos os lugares? Tu chegou a pensar um dia e dizer assim, eu vou agir assim, ou isso foi tão intuitivo? Como eu falo sempre, eu já nasci numa comunidade, né, numa família, na comunidade, que sempre militou pela questão racial, pela questão da negritude, né? Então, já está no automático de tu chegar nos lugares e tentar reconhecer quem são os outros, né? Até esses dias, pelas redes sociais, surgiu uma pergunta assim, quando tu chega no lugar e tu é o único negro, tu se sente privilegiado ou tu se sente isolado? Eu acredito que, com certeza, eu me sinto isolado, porque eu gostaria, né, de chegar naquele lugar e estar vários dos meus ali, né? Mas infelizmente ainda não é essa a nossa realidade. Mas dentro daquilo que eu posso e dentro daquilo que eu consigo trabalhar, com certeza sempre tenho esse olhar, né, atento, de que tipo, onde estão os nossos negros, onde está a nossa comunidade aqui, onde eu estou nesse momento, né? E aí, de alguma forma ou de outra, eu tento dar um destaque, tento trazer eles também para mostrar que sim, nós também estamos e também podemos estar no lugar que a gente quiser, né? Exato. Então eu sempre tenho esse cuidado e sempre que eu posso também colocar a pauta negra, né, em pauta, né, com certeza, né, essa oportunidade está sendo dada. Inclusive agora, com toda essa minha militância, com tudo que eu vim construindo, eu tenho páginas minhas dentro da própria revista que eu trabalho também apenas com a comunidade negra, né? Destacando essas pessoas, essas personalidades negras dentro da revista. Exatamente, Serginho. E uma outra questão, assim, ó, que eu, Deborah, posso ser, confesso aqui com maior satisfação de dizer que quando eu comecei a pensar, vamos fazer as lives, vamos fazer... A primeira pessoa que eu recorri foi o Serginho, porque se o Serginho não me ajuda, não sai nada. Então o Serginho, não, faz assim, faz assado, convida, tem aqui, vamos fazer um hall de pessoas, né, para ir chamando. Então, é muito importante que tu faças e que tu também nos ajude a fazer, exato, né? E aí eu acho que para mim é um socorro. Às vezes sábado, não tem muita hora também, né? Sábado, final de semana, fora de horário, o Serginho no WhatsApp, e o Serginho tá lá sempre disponível me ajudando. Não, a questão é essa, né? Onde nós estamos, se a gente não nos abraçarmos, né, enquanto comunidade, enquanto nós, né? É verdade. É um Ubuntu, literalmente, né? Serginho, e o mestrado, como é que foi fazer? Porque já é mestrado em patrimônio cultural. Eu, particularmente, fiz, o meu mestrado foi em Direito, Cidadania e Desenvolvimento. E eu dei aula de patrimônio cultural na área do direito. Então, é um olhar. E aí que eu fiquei sabendo que aqui em Santa Maria tinha mestrado em patrimônio cultural, que é esse mestrado que tu fizeste. Isso, exato, né? Quando eu entrei na graduação ali, e como cotista, né, que o governo me deu essa oportunidade de estar ali numa instituição pública com um ensino gratuito e de qualidade, acho que eu deveria retornar isso para a sociedade e retornar isso também para o governo, né, mostrar assim, aquilo que você me investiu está saindo desta forma. Na graduação eu trabalhei com a questão das mulheres negras empoderadas. Olha só. Né, não é o meu local de fala, mas eu dei 100%, né, da voz para essas mulheres. Eu apenas fiz a pesquisa para chegar nelas e a partir do momento em que eu entrevisto elas, né, eu não fiz corte nenhum, justamente porque é a fala delas e não a minha. Então eu trabalhei com 10 mulheres negras com um aspecto geracional, em que a mulher negra se empoderou e empoderou a sua filha. Então eu mostrei, né, para a sociedade quem eram essas mulheres e como elas se empoderaram.
E no mestrado, quando eu entrei no mestrado, que era em patrimônio, eu também pensei qual é, né, com o que eu posso trabalhar com a negritude. Dentro de um curso de mestrado, né, de um programa de pós-graduação numa instituição pública. Então, eu fui pensando e tinha uma coisa que estava muito em mim, que era o carnaval, que era as escolas de samba. E aí nós estamos falando de um patrimônio material. Pensa bem. Uma escola de samba que vai completar 62 anos, que é muito mais antiga que os próprios cursos que tem dentro da instituição, e nós não temos um registro acadêmico dentro das universidades sobre o Carnaval de Santa Maria. Então, busquei a Vila Brasil, que é a escola mais antiga, e foi a primeira, né? A partir dela que surgiu todas as outras. Então, eu resgatei a Vila Brasil através dos sambas enredos. Nossa! Porque o samba enredo é uma coisa que acontece naquele ano. Se a escola vence o carnaval, se ela ganha a competição, o samba marca. Agora, do contrário, muita gente esquece muitas letras de sambas que tocaram no passado e que as futuras gerações não vão ter acesso nem conhecimento sobre. Então, a ideia foi fazer, né, um acervo com as letras dos sambas antigos, resgatando quem era a velha guarda da escola, porque aí também eu trabalho com nomes negros, trabalho com pessoas negras. Com certeza. E através disso, os próprios, né, da velha guarda, os próprios componentes da velha guarda, eles conseguiram me mostrar quais eram os sambas que a Vila Brasil, que marcou a Vila Brasil em anos anteriores. Então a gente fez um resgate de todos estes sambas, com uma parceria bem forte com o acervo, né, municipal da cidade. Ali eu tive acesso a jornais antigos do jornal A Razão, que foi, né, um dos pioneiros que registrou o carnaval da cidade. E ele sempre fez o festival de músicas carnavalescas, então a gente tinha as letras intactas com o autor, a autoria de quem eram, né, esses sambas enredos então a Vila Brasil recebeu as letras de todos esses sambas e que se tornou um projeto cultural também depois, porque a gente tem que agora cantar e divulgar esses sambas, né, para aqueles que ainda não conhecem. Então, em novembro também tem aprovado um projeto para a gente divulgar e mostrar todos esses sambas através de um revival dos sambas enredos da Vila Brasil. Que projeto lindo, hein? Vai ser maravilhoso. Serginho, e quando tu olhas assim, ó, quando tu começou a fazer as lives, ações afirmativas, hoje já está, quantos meses tu já está fazendo? Eu comecei no período da pandemia. O ano passado, né? Foi final do ano passado, já tem 1 ano e alguma coisa, e eu acho muito interessante porque tu convida homens, mulheres daqui de Santa Maria e de fora, ou seja, é bem abrangente. Eu acho assim, é um momento importantíssimo, que eu sei que começou, né, com a pandemia, mas é um momento importantíssimo de estar também provocando esse empoderamento. Exato. As afirmações negras, elas surgiu muito do meu inquietamento com a questão do George Floyd nos Estados Unidos, com a morte dele lá, porque a partir dali, né, as redes sociais teve muita questão de marketing por trás da morte dele, e eu fiquei pensando assim, é sério que, né, agora até a nossa morte está virando marketing para os outros, né, para as pessoas ganharem dinheiro em cima de uma luta, de uma dor nossa, né? Então comecei a me inquietar com aquilo, e muitos dos amigos, né, da alta sociedade começaram a me mandar mensagem se podiam postar fotos comigo na rede, para mostrar que eles também tinham amigos negros, que eles também abraçavam a causa. E aquilo me inquietou e me chocou de uma maneira bem assim, é sério que está acontecendo isso, né? Tipo, vão me usar para mostrar assim, tem até amigos negros, não sou racista, tem até amigos negros, né? O velho discurso. E eu quero postar, aposta. E aí é bom tom, né? Como diz no canal do YouTube lá. Não, mas ok. A partir daquilo eu comecei, não, o que está acontecendo, né? Vou ter que começar também, dentro das minhas redes, mostrar, né, a questão de quanto eu também sou negro, né, que eu não preciso do outro vir dizer que é meu amigo e tem até amigo negro, quanto eu sou negro, né, o quanto eu milito e quantos anos eu estou nessa militância, já nasci militando, né, então tive que trazer isso. Então, o que eu poderia fazer? Eu comecei, né, a conversar com o pessoal do coletivo Afronta, que era o coletivo que eu fazia parte dentro da UFSM, primeiro coletivo de estudantes negros do Rio Grande do Sul. E a partir disso comecei a conversar com eles, mostrar assim, gente, nós já estamos formados. Aonde nós estamos atuando? Isso. Onde nós estamos? Essa. E aí comecei a conversar com o Naam,
que hoje é um delegado da Polícia Civil. Conversei a estar com a Kelara, que é um educador especial, o Wanderson, que é professor de História, o Elias, que também, né, é servidor público da aula de História. E foi surgindo e foi tomando uma proporção. Aí chegou agosto, mês da cultura, vamos começar com o pessoal da cultura, aí com a eterna nossa Débora Rosa, abri com ela, conversando, né, sobre todo o processo dela de criação também, né? Muito legal a nossa live, daí já veio Deise Nunes e começou a tomar uma outra proporção. E por onde eu andei já fazendo esses meus trabalhos, eu também conheci muitas pessoas que não são anônimas, pessoas famosas, mesmo celebridades. E eu tinha contato com essas pessoas. Então comecei a conversar com eles, quem sabe a gente grava uma live sobre as afirmações negras, mostrar como que tu chegou também aí ser uma celebridade hoje, ser uma pessoa reconhecida no país inteiro. E foi indo e tomou uma proporção gigante que às vezes já vinham as pessoas me indicando, quem sabe tu conversa com fulano, quem sabe tu conversa com ciclano, e aqui está o contato desse, acho que é interessante. Olha, e foi criando, tomou uma grande proporção, que até hoje as afirmações negras, né, consigo divulgar também, né, a questão da negritude das minhas redes. Dia da semana que tu fazes? Geralmente eram nas quartas-feiras, mas agora com Olimpíada, com futebol que voltou, né, então a gente deu uma segurada nesse momento para melhor organizar os horários, porque paralelo a isso eu também tive uma outra ideia dentro, né, do meu trabalho, dentro do Teatro 3 de Maio, que era a questão das janelas cantantes, que as janelas do teatro abrem para a praça, né, para cantarem para o público que está ali na praça. Até então a gente não podia ter público dentro do teatro. E então o público estava ali na praça, a gente abria o teatro para o público também assistir uma boa música, né, escutar uma boa música e uma boa apresentação. Então eu dei uma segurada nas minhas lives, porque eu tenho que reorganizar agora um horário que eu não tenha tanta competição, né, com a televisão. Tu cria tua própria competição, Serginho. Para que as pessoas possam, né, ficar uma horinha ali escutando e vendo o que o outro também tem, né, a colaborar com a sociedade. Eu acho assim, é muito válido, sabe, quando a gente se identifica como negro e está na luta. E aí vem um detalhe assim que eu acho muito importante, Serginho: militância. Às vezes parece que militância tem que estar lá na praça gritando com faixa, com isso, com aquilo. Não, cada um tem o seu estilo e o seu jeito de militar e atinge a uma determinada quantidade de pessoas, a um determinado segmento, né? Então isso tudo é importante. E por isso que a gente briga muito essa história, estar em todos os lugares e chegar a todas as pessoas. Exatamente, né? Eu militei por muito tempo na praça e vamos lá tocar tambor, vamos lá gritar e botar faixa. Só que chega um determinado momento em que tu cansa. Porque daqui a pouco é uma coisa que nós estamos falando para nós mesmos. Exato. Então, né, a gente tem que se ressignificar, se reinventar e pensar também em outras estratégias de militância, né? É válido estar na praça, com certeza. Vou estar junto, inclusive, estarei junto. Talvez ali, marcando a presença e contribuindo, se tiver que conversar com alguém mais discretamente, não vai ser eu que vou estar no microfone conversando, né? Mas a gente tem que se ressignificar, né? Então, vamos usar, já que hoje em dia está tudo moderno, vamos usar as nossas redes a nosso favor também. Exatamente. Né? Vamos gritar de outra forma, vamos mostrar para o outro de outra forma, né? Como que faz para, pelo menos, contribuir para a desconstrução, né, de tudo que foi aí erroneamente construído, né? Verdade. Mas olha só, que coisa malinda. Serginho, muito obrigada, Serginho. Passa muito rápido esse tempinho. É verdade, nós temos muito para falar. Nós temos muita coisa. E este programa é uma forma de militância. Esse programa é para chegar até você, é para desconstruir, de repente, ideias que você tem sobre a negritude que não são verdadeiras, né? Que são errôneas. É para que você venha conosco nessa jornada, que é uma jornada antirracista, que é uma jornada de valorização da nossa comunidade aqui em Santa Maria, uma jornada de valorização de mulheres, de homens, de pessoas que estão aqui fazendo as suas vidas e que talvez você nunca tenha notado. Eu sempre digo, a gente é 16% da população de Santa Maria, mas não é 16% que está lá o índice, não. O Serginho, a Maria, a Joana, aquela que está lá na sua casa, seu colega de trabalho, o colega do seu filho da escola. E aí, qual é a sua interferência para a melhoria num todo dessa sociedade?
uma postura antirracista, venha conosco, participe desse movimento, porque é um movimento que melhora, que faz a nossa sociedade ser melhor para todos nós. Serginho, muito obrigada, Serginho, muito obrigada, adorei, foi lindo, lindo, lindo. Vamos conversar outras vezes. Não, com certeza. Serginho, muito obrigada mesmo. Viva Ubuntu, Serginho. Obrigado. Viva Ubuntu. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Tranças, vai transformar os seus cachos, deixar eles maravilhosos, de Natiele Souza.